Grande Osíris. Osíris, filho do deus da terra Geb e da deusa do céu Nut, governou primeiro como rei dos mortais. Foi ele quem ensinou os egípcios a como sobreviver, como fabricar e utilizar ferramentas, e como cultivar e colher trigo e cevada. Sua irmã esposa, a deusa Ísis, ensinou as mulheres a fiar e tecer, e fazer pão e cerveja dos grãos. Ísis era adorada em todo o Egito como a deusa das mães, da fertilidade, da magia, da cultura e dos ritos fúnebres. Mais tarde, o culto a ela se difundiu pela Grécia e pelo Império Romano. Deixando Ísis como sua regente, Osíris então viajou pelo mundo, ensinando suas habilidades ao resto da humanidade, pelo que recebeu o título de Vem-Nefer, que significa o eternamente bom. O irmão de Osíris, Sete, sentia inveja dos dons e aprovação, e tinha raiva porque Osíris deixara Ísis e não ele atuando como regente. O plano maligno de Sete. Quando Osíris voltou de suas viagens, Sete chamou para matá-lo, usurpar o trono e se casar com Ísis. Convidou Osíris para um grande banquete, para o qual produziu um caixão de cedro, ébano e marfim. Sete prometeu dar o caixão para aquele que coubesse dentro dele. Todos os convidados experimentaram o caixão, mas não serviu para nenhum deles. Por fim, foi a vez de Osíris, e ele coube perfeitamente no caixão. Sete tinha construído o caixão segundo medidas precisas. Antes que Osíris pudesse sair do caixão, Sete e seus 72 cúmplices baixaram a tampa, fechando-a com pregos. Eles vedaram o caixão com chumbo derretido e o jogaram no Nilo. O caixão, agora o esquife de Osíris, foi levado pela correnteza do rio à costa, mar adentro, até a Fenícia. Um tamarinheiro cresceu em torno dele, encerrando o caixão no trono, com o rei morto dentro. A procura pelo deus Osíris. O rei da cidade de Biblos viu o tamarinheiro e admirou o seu tamanho. Mandou que fosse cortado para ser usado no palácio. O tronco, com o caixão ainda vedado dentro dele, foi transformado num pilar para sustentar o teto do palácio. Nesse íntere, Ísis lamentava por Osíris e saiu à sua procura. Depois de uma longa busca, ela chegou a Biblos e se sentou chorando perto de uma fonte. Quando as aias da rainha de Biblos vieram até a fonte, Ísis penteou seus cabelos e os perfumou suavemente. A rainha mandou buscar Ísis, fez dela sua amiga e ama de seu filho, ainda bebê. Ísis amamentou a criança, dando-lhe um dedo para sugar, e decidiu torná-lo imortal. À noite, ela a envolveu com chamas
para destruir suas partes mortais. E também procurou pelo marido, sob a forma de andorinha. O pássaro piou chorosamente ao voar perto do pilar de madeira onde o caixão estava confinado, sabendo que Osíris estava por perto. Quando a rainha de Biblos viu o bebê em chamas, gritou de pavor e quebrou o encanto, impedindo que a criança se tornasse mortal. Ísis então revelou sua identidade e implorou à rainha que retirasse o pilar com o caixão dentro. Em seguida, removeu a madeira que havia crescido em volta do caixão contendo Osíris. Jogando-se sobre o esquife, soltou gritos tão lancinantes que o filho mais novo da rainha morreu com o choque. Acham o corpo de Osíris. Ísis colocou o esquife num barco e velejou mar adentro de volta para o Egito. Quando chegou em terra firme, num lugar tranquilo, ela abriu o caixão e encostou seu rosto no de Osíris, chorando. A deusa escondeu o esquife com o cadáver dentro, num emaranhado de juncos de papiros. Naquela noite, Sete tinha saído para caçar e encontrou o caixão. Abrindo-o com violência, cortou o corpo de Osíris em 14 pedaços, que espalhou pelo Egito. Ísis e sua irmã Nefitis, porém, recolheram as partes do corpo de Osíris, onde quer que achassem uma parte. Ísis magicamente fazia um modelo em cera dela, que era deixado com os sacerdotes locais, erigindo assim santuários para Osíris por todo o Egito. Depois de recolherem todas as partes do corpo desmembrado, as irmãs sentaram-se ao lado dele e choraram. Ra, o deus Sol, penalizado, enviou o deus Chacal Anubis e Totes, o deus Ibis, para ajudá-las. Juntos, eles reuniram as partes do corpo de Osíris, devolvendo-lhe a forma real. Em seguida, Anubis embalsamou o corpo com ungüentos perfumados e o enfaixou com bandagens de linho, antes de o depositarem no ataúde com cabeça de leão. O corpo de Osíris, embalsamado e enfaixado, estabeleceu um padrão para todos os reis que se sucederam. Sua força divina, porém, não se exauria totalmente. Ísis se transformou num falcão e, pairando sobre o corpo mumificado, sobre Osíris o alento da vida por tempo suficiente para que ela concebesse um filho. Horus, que vivia a vingar o pai Osíris, então desceu ao submundo e se tornou seu governante. E Ísis passou a cuidar dos santuários do marido morto. Com o tempo, Horus procurou desafiar Sete e fazer valer seu direito ao trono do pai Osíris. Horus e Sete compareceram perante a Enéade. Esse conselho dos 9 maiores deuses se reuniu durante 80 anos, sem chegar a uma conclusão sobre qual dos dois tinha razão. Competição pelo trono. Tote escreveu para Neiti, criadora do universo:
mãe do deus Sol Ra e deusa da guerra, pedindo um julgamento. Neiti concedeu o trono a Horus. Ra, porém, favorecera Sete, porque todas as noites ele o protegia da serpente do caos. Apófis, enraivecido pela decisão de Neiti, Ra passou a menosprezar suas obrigações e só se reanimou quando a deusa Hathor se expôs a ele e o fez rir. Apesar do julgamento de Neiti, os deuses continuaram a deliberar sobre quem deveria governar, até que Ísis ludibriou Sete, fazendo-o advogar contra si mesmo. Furioso, ele desafiou Horus para um combate. Ambos os deuses se transformaram em hipopótamos e ficaram debaixo da água para ver qual deles permaneceria submerso por mais tempo. Ísis fabricou um arpão com um gancho de cobre e o lançou na água. Primeiro atingiu Horus. Ele gritou para sua mãe, que profundamente recolheu o arpão. Ísis logo voltou a lançá-lo na água, dessa vez ferindo Sete. Este, por sua vez, perguntou a Ísis como podia ela maltratar tanto seu irmão, e novamente ela recolheu o arpão. Horus ficou de tal modo enfurecido que saltou para fora da água e decapitou a mãe. Em seguida, a deusa se transformou numa estátua de pedra sem cabeça, para que a Enéada visse o que seu filho Horus havia feito com ela. A confusão entre os deuses continua. Os deuses procuraram por Horus para castigá-lo. Sete o encontrou adormecido embaixo de uma árvore e lhe arrancou os olhos, enterrando-os no lugar onde eles cresceram, como 2 lótus. Quando a deusa Hathor encontrou Horus chorando no deserto, ela capturou uma gazela e ordenhou. Em seguida, ajoelhou-se ao lado do jovem deus e colocou aquele leite nas órbitas de seus olhos para lhe restaurar a visão. Hathor contou aos deuses o que Sete havia feito, mas eles estavam cansados da disputa e decidiram uma trégua. Simulando ser conciliador, Sete convidou Horus para vir à sua casa, e Horus aceitou. Naquela noite, enquanto Horus dormia, Sete se deitou entre as coxas dele e despejou sêmen na mão de Horus. Quando Horus revelou a Ísis o que Sete tinha feito, ela cortou as mãos do filho e as jogou na água, substituindo-as por novas. Depois, Ísis pegou o sêmen de Horus sobre a alface, que era o principal alimento de Sete, que a consumiu sem saber que ela continha o sêmen potente do rival. Ainda buscando conquistar o trono, Sete arrastou Horus diante da Enéade, reivindicando que ele, Sete, deveria ser o governante, pois assumira o papel masculino na relação sexual com Horus. Os deuses, horrorizados, cuspiram no rosto de Horus, que negou a acusação. Ele pediu então que seu sêmen e o de Sete fossem convocados diante da Enéade.
para testemunhar. Ao serem convocados, o sêmen de Sete gritou da água onde tinham sido jogados por Ísis. Mas o sêmen de Horus gritou de dentro do corpo de Sete. O julgamento foi claro, e os deuses se declararam favoráveis a Horus, que enfureceu Sete. Ele exigiu mais uma disputa com Horus, sob a forma de uma corrida pelo Nilo, em embarcações de pedra. Sete construiu um grande barco de um bloco de pedra, retirado do pico de uma montanha. Já Horus fez o dele de cedro, recobrindo-o com uma camada de gesso, disfarçando-o para que parecesse pedra. Seu barco flutuou, mas o de Sete afundou. Enfurecido, Sete transformou-se em hipopótamo e virou o barco de Horus. Longe de chegarem a uma decisão final, os deuses pediram a Tote que escrevesse a Osíris no submundo. Osíris perguntou por que seu filho deveria ser passado para trás em relação à herança a que tinha direito. E Horus foi estabelecido como rei do Egito. Sete acompanhou Ra para sacudir os céus com trovões, como deus das tempestades, da violência e do deserto. Terror no submundo. Osíris governava como senhor dos mortos. Os egípcios imaginavam Duat, o submundo, como um vale estreito, atravessado por um rio, separado da terra dos vivos por uma cadeia de montanhas. A cada manhã, o sol nascia no extremo leste e mergulhava-se no extremo oeste ao anoitecer. O trajeto para o submundo era repleto de perigos. Havia um outro alento, como no caso da deusa Hathor, que ao encontrar os falecidos nos confins do reino deserto do deus Falcão Siquer, oferecia-lhes sombra sob sua árvore sagrada, plântano, frutas e água para se refrescarem. Na maior parte do tempo, porém, o trajeto desse mundo para o seguinte era cercado por criaturas aterrorizantes, como a fera com a cabeça de cão, que extirpava corações, engolia sombras e habitava perto do lago de fogo. Os mortos recorriam a encantamentos, fórmulas, muitos dos quais constam no livro dos mortos egípcio, para negociar a terrível corrida de obstáculos. Era preciso que ultrapassassem 7 portões, cada um com seu guardião grotesco. Em seguida, eram levados por Anubis para o Salão das Duas Verdades, onde o coração era pesado numa balança com a pluma de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Anubis conferia a balança, e Tote, o escriba dos deuses, registrava o resultado sobre folhas de árvore da vida. Se o coração estivesse sobrecarregado pela culpa dos pensamentos e atos negativos, superando o peso da pluma da verdade, ele era tirado e tragado por Amut, o monstro fêmea. Esse devorador de mortos tinha cabeça de crocodilo e parte dianteira de leão e a traseira de hipopótamo. O juízo final. Se o peso do coração não superasse o da pluma, o morto podia prosseguir em sua jornada. Horus, agora no submundo, com seu pai e os outros deuses, levava os falecidos pela mão até a presença de Osíris. O Senhor dos Mortos sentava-se no trono, com Ísis
e Nefites por trás dele, e os 4 filhos de Horus à sua frente, numa flor de lótus. 42 juízes do submundo auxiliavam Osíris em suas deliberações. Aqueles que o aguardavam podiam esperar a vida eterna no campo de juncos, a visão perfeita do Egito. Viajar como estrelas no céu noturno, ou juntar-se à multidão na grande barca de Ra, para renascer com o sol todas as manhãs. Ao colocar Osíris como responsável pelo submundo, Ra prometeu que seu reino duraria milhões de anos, mas acabaria. Disse Ra: vou destruir toda a criação. A terra sucumbirá em águas sem fim. Lá ficarei com Osíris, depois de recuperar a forma de serpente. A serpente, a forma original de Ra, continha as forças da criação e do caos. A serpente dormiria no oceano cósmico, com o rabo na boca, até despertar para recriar o mundo.